Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Rodrigo Perfeito aqui. Hoje a gente vai para a terceira parte das diferenças entre homens e mulheres. Então o título mais uma vez é Pilates, diferenças adaptativas entre homens e mulheres, e nessa terceira parte a gente vai ver as diferenças afetando o desempenho. Feedback, como sempre, em todos os vídeos. Feedback em relação ao vídeo anterior, tivemos 31 visualizações em uma semana, um bom número. Não teve nenhuma curtida. Vou ressaltar aqui a importância de vocês curtirem o vídeo. Claro, se vocês gostarem do vídeo, curte porque ajuda a divulgar. O canal ele recomeçou, a gente está com poucos inscritos, aumentamos estamos com 47 inscritos. É difícil conseguir inscritos, né? Bem difícil, ainda mais quando o canal está começando. E quando vocês curtem, aparecem para outras pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho. Então ela vai lá, vai visualizar o vídeo e se ela gostar, ela vai se inscrever no canal. Então, quando vocês curtem, vocês me ajudam bastante a evoluir aqui as condições do canal. Então, eu conto com a ajuda de vocês. A que está assistindo agora, já vai aqui, para rapidinho, já curte o vídeo. Se você não gostar até o final, você descurte, dá um dislike, faz o que você quiser. Mas já aproveita, dá esse like aí para me ajudar, porque o canal está precisando. Então, estamos com 47, hein? Por mais que tenha aumentado só já é um aumento, então já é uma evolução. Então, já agradeço a vocês. O artigo é o mesmo, né, que foi publicado em agosto de 2012 pela revista Nova Físio. E relembrando, o artigo ele vai ficar aí na descrição do vídeo, então é só você clicar e baixar e ler o artigo completo, né? O artigo está muito mais completo, muito mais técnico do que os vídeos. Os vídeos são apenas palavras um pouco mais simples que a gente vai discutir aqui, mas para apresentar mesmo o tema para vocês, para tentar fazer com que vocês se estimulem a estudar esse tema, caso gostem. O que veremos no terceiro vídeo? A gente está a 2 vídeos de terminar essa sessão das diferenças adaptativas entre homens e mulheres. Então a gente vai ver as diferenças na composição e capacidade muscular, quem tem maior condição de contração muscular, diferenças na velocidade da maturação e nas características sexuais secundárias. Será que quando a gente está falando de uma criança que está indo à adolescência ou de um adolescente, será que a velocidade do estirão puberal ou a da maturação, do crescimento e desenvolvimento é igual em homens e mulheres? Será que eu não tenho que dar uma atenção diferente entre o seu adolescente que é homem e entre o adolescente que é do sexo feminino? Será que isso não faz uma diferença na hora da prescrição do exercício? A gente vai discutir no outro vídeo. Diferenças nas AVDs, as atividades que você faz no dia a dia, que são muito moldadas pelas questões culturais, sociais, elas influenciam na capacidade adaptativa do homem e da mulher, na capacidade que ela tem dela ou dele de realizar um exercício diferente do outro? Então, será que isso não tem uma influência grande? A gente vai ver no próximo vídeo. E como essas influências vão afetar o modo como você vai prescrever o exercício no Pilates e os resultados que você vai alcançar no homem e na mulher. E aí, depois desse vídeo, teremos sugestões que os artigos mostram de prescrição de exercícios. Como é que eu prescrevo na prática e quais foram os resultados que os artigos encontraram quando prescreveram ali para mulheres e para homens. Então a gente vai ver isso. Cada um tem um gosto, mas essa é a parte que eu com certeza gosto mais, que é a hora da prática ali, que a gente vai ver na prática o que os estudos mostraram e viram de diferença nos resultados quando prescreveram para homens e mulheres. Então são sugestões, né, de prescrição do exercício que a ciência vem mostrando para a gente. Vamos lá, vamos começar o nosso tema, relembrando que os autores vão ficar sempre aqui nessa parte de baixo do vídeo, ó, no caso aqui o cordeiro, continuando com o cordeiro, porque a gente já falou bastante do cordeiro no vídeo da parte 2, e quando não tem nenhum autor aí é porque foram conclusões minhas, né, conclusões do próprio autor no artigo. Então vamos lá, primeiro de tudo, né, as diferenças no desempenho influenciadas por questões hormonais. Primeira coisa que a gente precisa saber é que o homem é mais anabólico, porque ele produz muito mais testosterona que a mulher. Progesterona é um hormônio sintetizado pelos testículos, são hormônios endogênios e
Isso traz uma diferença principalmente na produção de força. E quando a gente está falando de força, a gente está falando também da hipertrofia ou da potência, de resultados no seu músculo que vem da força muscular. A gente já sabe que existem vários tipos de força muscular. O homem apresenta cerca de 40% a mais de possibilidade de ganho de força e, naturalmente, de hipertrofia. Lembrando que são apenas dados, tá, pessoal? São médias. Isso vai variar de acordo com o sexo de cada um e de acordo também com a individualidade biológica dos mesmos sexos. Então, vão ter homens que vão produzir mais testosterona, homens que vão produzir menos, mulheres que vão mais, mulheres que vão ter menos. Então, essa é uma média de 40%. E a mulher, ela já tem um corpo mais flexível, ela não tem um corpo tão forte como o do homem, mas muito mais flexível e móvel que o do homem. Porque a mulher, ela secreta muito mais estrogênio e progesterona do que o homem. Esses são hormônios de característica bem feminina, né? O estrogênio é muito mais pelas características sexuais secundárias da mulher, questão de pilosidade, composição de gordura em determinadas regiões, como em mama. Progesterona mais envolvida com questões de parto, todas essas influências mais voltadas a parto e características sexuais femininas. Eles são produzidos, sintetizados lá no corpo lúteo, e quando a mulher engravida, a placenta que vai aumentar a produção desses hormônios. Então, além do corpo lúteo, a placenta também ela vai produzir, principalmente quando ela está em período gestacional, quando a mulher está em período gestacional. Então, é o corpo lúteo que faz isso. E esses hormônios, eles, junto com elastina, aqui são os principais, tá, gente? Para o vídeo não ficar tão complexo, mas esses hormônios, eles vão influenciar, por exemplo, na frouxidão ligamentar, no alargamento de algumas articulações, por exemplo, no alargamento de ligamentos e do quadril, para preparar a mulher para o período gestacional, do parto. Então, esses hormônios vão fazer com que a mulher ela tenda a ser mais flexível do que o homem. Além dessas questões de flexibilidade, esses hormônios, junto com outros, eles vão ser responsáveis também pela uma maior quantidade de composição corporal e também no como estão dispostos esses adipócitos. Então a mulher tem cerca de 27% a mais de composição de gordura do que o homem. Então o homem, ele é mais anabólico, ele tem mais força, ele tende a ter mais força. A mulher, ela tende a ter uma composição de gordura um pouco maior em lugares característicos e tende a ser mais flexível. Só para a gente entender, né, em termos didáticos mesmo, o homem ele acumula mais gordura de forma central e as mulheres de forma periférica. O que é isso? O homem ele tende a acumular mais adipócitos, mais tecido de gordura, vamos botar assim, nessa parte mais central, principalmente em vísceras e na região abdominal, na região de cintura, região abdominal. Já as mulheres tendem a acumular gordura em locais bem específicos, né, mais periféricos, né, como o apêndice da cintura escapular e da cintura pélvica, então ali no braço, na coxa, no quadril, nos seios, no glúteo, na região glútea. Então todas essas regiões que são mais características da mulher, elas vão ter um acúmulo de gordura maior do que a do homem, né? Isso tudo tem a ver com questões hormonais. Então aí o Cordeiro vai falar, ele não fala tudo isso que eu estou falando, né, no artigo, mas ele vai falar dessas taxas ali, de 40%, de 27% em média, tá? Assim, espera-se que os homens tenham mais vantagens em exercícios de força e as mulheres tenham mais vantagens em exercícios de flexibilidade e que durem mais tempo. Então, se você não planejar nada, espera-se
se você não moldar isso, tem várias maneiras de você prescrever o exercício no Pilates diante dessas diferenças biológicas, né? Se você não moldar em nada, o homem tende a ter maior desempenho, a conseguir fazer aqueles exercícios que você prescrever, que são um pouco mais difíceis, de força, né? Exercícios de força que são mais difíceis. Então, por exemplo, tem alguns no Reformer, tem alguns no Cadillac que são bem difíceis de fazer, que exigem uma certa força. O giro, né? aquele giro aéreo, mortal aéreo ali, ele precisa de uma determinada força. Se você fizer a prancha, que leva o carrinho para trás, ali tem um nível de força, de exigência de força altíssimo no apêndice da cintura escapular e no seu abdômen. Então, a tendência é que o homem consiga fazer isso com mais facilidade. E aí talvez, se você não pensar nisso e passar um exercício desse para a mulher, ela talvez não consiga fazer e se frustre. Então, presta muita atenção em como vai prescrever, quais os tipos de exercício, porque às vezes a gente não percebe isso, e aí o nosso aluno ele já tem uma certa vergonha, ele já não tem uma certa confiança no corpo dele, e a gente passa um exercício que biologicamente ele não tem condições de fazer. Então, talvez isso possa incomodar o seu aluno, talvez até fazer ele evadir da sua aula. Então, tomando bastante cuidado quanto a isso. A mesma coisa quanto aos homens. Aí você vai lá, no Reformer a gente tem um monte de exercícios de flexibilidade de altíssima carga, de altíssima intensidade. E aí você vai lá e passa um exercício de flexibilidade, vamos botar ali, de flexibilidade para os isquios tibiais. Ele não vai conseguir completar aquele exercício, só se ele é um treinado. Aqui eu estou falando de destreinados, tá? Então, se ele é um destreinado, ele biologicamente leva uma desvantagem em relação à flexibilidade. E aí, desvantagem em relação à mulher, né? E aí ele talvez não consiga completar o exercício e vai ficar chateado, talvez não volte mais, porque ele vai achar que não tem condições de fazer o Pilates, porque o Pilates é muito difícil. E a gente tem que lembrar que existem exercícios que são adequados para cada sexo, para cada nível. Por isso que a gente avalia se ele é iniciante, moderado, avançado, de acordo com todas as valências da prescrição do exercício, seja para aptidão física, seja para reabilitação, enfim, né? Outra coisa que você tem que pensar que não vai caber muito para o Pilates, porque as sessões são de 1 hora, né? Então não precisa se pensar tanto assim. Mas em exercícios que não são de alta intensidade para a força, mas que precisam de um tempo muito prolongado, as mulheres tendem a ter vantagem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem fictício. Você foi fazer uma trilha, foi fazer uma caminhada que duraria 1 hora, e aí você se perdeu e vai ter que andar 5 horas. A mulher ela vai ter uma tendência a suportar essa exaustão melhor do que o homem, porque como ela tem maior capacidade de armazenar gordura, a gordura ela vai ser quebrada em energia e ela vai ter mais substratos energéticos para poder usar nesses casos de emergência. Já o homem não. O homem ele se daria muito melhor se esse exercício fosse mais curto e que tendesse a ter uma exigência de força muito alta. Então, usa isso a seu favor das seguintes maneiras. Se você quer mostrar que seu aluno é capaz, você usa um desafio nos homens, usa um desafio mais buscando força, né? Claro que sempre dentro dos níveis de cada um, tá? Sempre dentro dos níveis de cada um. Você não vai exigir um nível de força altíssimo num aluno homem iniciante só porque ele tem mais testosterona que a mulher. Não é isso que eu estou dizendo. Então, se ele usa o nível adequado e dentro daquele nível adequado, exercícios de desafio que exigem mais força, principalmente forças que força máxima, submáxima, ali uma força num nível razoavelmente alto, mais adequado, vai fazer com que ele tenha condições de fazer e que talvez ele se sinta mais à vontade, porque ele vai perceber que o exercício é muito difícil realmente e que ele tem condições de fazer porque ele é mais anabólico.
Já as mulheres, é interessante que você use aqueles desafios que precisam de uma mobilidade articular maior, né? Uma ponte em formato de interseção, né? Que o pessoal faz muito. Ela é um exercício que pode ser feito como desafio para a mulher. Exercícios de flexibilidade, usa aquele desafio que tem uma plasticidade muito legal, né? Inventa os seus exercícios, cria aquele exercício que tem um desenho muito bonito e que no final ele vai exigir um nível de flexibilidade adequado, mais alto. Então as mulheres vão verificar que aquele exercício é muito difícil de fazer e que elas conseguem fazer, elas têm essa capacidade. Então vai servir muito como uma questão de, como é que eu posso dizer, de autovalorização, né? Esses praticantes eles vão perceber, poxa, eu tenho condições de fazer esse exercício mesmo em alto nível, e eu nem sou um aluno avançado biologicamente ainda, né? Então tudo vai da jogada, né? Da avaliação que o instrutor vai fazer. Se ele entende a fisiologia do exercício e fez uma boa avaliação para verificar qual é o nível adequado daquele exercício, você com certeza vai prescrever um exercício que é de desafio e no nível adequado. Uma outra maneira de se pensar é a seguinte, que você pode equilibrar as vantagens biológicas com as desvantagens biológicas do seu aluno. Então, se você sabe que o homem ele tem muita vantagem quanto à força, mas muita desvantagem quanto à flexibilidade, você poderia pensar assim, então eu vou melhorar essa desvantagem biológica dele. Então eu vou continuar trabalhando força, se for o objetivo do meu aluno, mas eu sei que por questões biológicas, o homem ele tem uma tendência de ser mais encurtado. Então, por que não pensar em fazer um treino de flexibilidade ali com mais carinho para ele, né? Então pode-se pensar dessa maneira também. Se a gente sabe que a mulher ela tem uma dificuldade para força, por que não treinar força e melhorar essa desvantagem biológica dela? Então existem essas duas maneiras. Recapitulando, existem essas duas maneiras de se pensar. Uma é em aproveitar a vantagem biológica ao extremo de cada sexo, e a segunda é de trabalhar a desvantagem para igualar a vantagem com desvantagem em relação às questões biológicas desses dois sexos. Então, olha quantas ideias a gente já pode ter na hora de prescrever o exercício para homem ou para mulher. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não pode fazer exercícios em mesma intensidade com homem e com mulher, né? Biologicamente, eles têm características individuais totalmente diferentes. Eu posso até usar o mesmo exercício se eu quiser, né? Isso não vai caber para todos, mas eu posso usar alguns exercícios iguais. A diferença vai ser na intensidade que eu vou propor aquele exercício. Então, pensa sempre na individualidade biológica, tanto para os mesmos sexos, quanto para sexos diferentes, né? Pensa muito nisso. Mais ainda para sexos diferentes. Uma outra questão que vai interferir no desempenho entre homens e mulheres são os mecanismos de regulação da temperatura, chamado de termorregulações. O que é uma termorregulação? É a tentativa que o corpo tem de regular a sua temperatura. Então é chegar na homeostase da temperatura corporal. A gente sabe que o corpo ele funciona com uma temperatura determinada. Diminuir muito ou aumentar muito a temperatura vai fazer com que existam falhas nos mecanismos do seu corpo. Então, teu corpo está a todo momento tentando chegar ali no aproximadamente 36 graus e meio, 37 graus, que é a temperatura média ali do corpo do ser humano. Então, se chegar aos extremos tanto para baixo quanto para cima, o corpo ele não funciona tão bem. Então, ele cria mecanismos para não deixar chegar aos extremos. Quais são os 3 tipos de termorregulação utilizados pelo corpo humano? A sudorese, a vasodilatação e a condução corporal. Como é que funciona a sudorese? Eu vou falar tudo isso de um modo bem simples, tá? Usa o livro do McCardle Cat ou qualquer outro livro de fisiologia do exercício para vocês complementarem esses estudos, tá? São mecanismos bem complexos. Eu vou aqui resumir no como eles funcionam, mas é bem complexo e é legal que a gente conheça as características de cada mecanismo. Então vamos lá. Sudorese, como é que funciona?
o teu corpo ele está aumentando demais a temperatura, tá quente demais, e aqui no Rio de Janeiro, né, é muito quente. Então a gente usa muito mecanismo de sudorese, a todo momento a gente usa mecanismo de sudorese. O que é isso? O teu corpo ele produz maior quantidade de suor. Então você vai suando, suas glândulas sudoríparas elas vão entrando em ativo cada vez mais e você vai suando cada vez mais. Para que serve o suar? Quando qualquer água que esteja em contato com o seu corpo, em contato com o vento, com o ar, vai fazer com que esse ar ele resfrie essa água, e essa água, esse suor em contato com o seu corpo, vai resfriar essa região mais superficial do seu corpo. Isso vai fazer com que eu tenha uma diminuição da temperatura, chegando próximo à temperatura adequada, a temperatura média do seu corpo. Então a sudorese funciona dessa maneira. Quanto menos roupa em ação, menos absorção do suor e mais contato com o vento, contato direto com o vento. Então, por isso a importância de usar sempre roupas mais leves, de usar uma roupa que não seja tão fechada em relação à prática do exercício ou simplesmente andando pela rua. Eu vou fazer uma observação, aproveitar, por mais que não seja parte do tema: suar não emagrece. A gente vê até hoje pessoas correndo com plásticos. Outro dia eu estava no Engenhão, aqui eu moro perto do Engenhão, do estádio, e de vez em quando eu vejo as pessoas correndo com capas de chuva, aquelas de plástico. Suar não emagrece, só faz você perder líquido, desidratar e perder íons. Então não é interessante para o emagrecimento, não usem. O suor vai ser interessante para a termorregulação e jamais foi e nunca será para o emagrecimento, certo? Então usem roupas mais leves, roupas que permitam que o ar entre em contato com o seu corpo, o vento entre em contato com o seu corpo. Isso vai facilitar o mecanismo da sudorese, que, se vocês olharem no tópico ali embaixo, é o mecanismo mais eficiente. Os estudos vêm mostrando, o Macardo aponta também, que a sudorese é o mecanismo mais importante e mais eficiente quanto à termorregulação. A vasodilatação. Isso tem a ver com mecanismos neurais, muito neural essa vasodilatação, e vai acontecer o seguinte: existem vários caminhos de vasos, e o corpo ele vai começar a criar um mapa de veias, mapas vamos botar assim, de vasos, que vão desde a região mais profunda do seu corpo até a região mais superficial. E se seu corpo ele tá com o sangue ali muito quente, está com a temperatura muito quente, ele vai usar o sangue para regular a temperatura. Como é que vai funcionar isso? O sangue que está mais profundo, ele está numa temperatura inadequada, ele está, vamos supor, muito quente, e aí o que ele vai fazer? Ele vai vasodilatar e levar esse sangue. Vasodilatar todo mundo conhece, né? É você aumentar ali a capacidade de perfusão nos vasos, tá? Tem a vasoconstricção, que você diminui a capacidade de perfusão no vaso do sangue. A vasodilatação, ela dilata o vaso e aí aumenta a perfusão do sangue. E aí ela vai fazer uma vasodilatação nos vasos mais superficiais. Para quê? Para levar esse sangue mais quente, que está na região profunda, para a região mais superficial. Ela vai trocar a temperatura do ambiente, que está mais fria do que a do teu corpo, e esse sangue que estava nos vasos mais superficiais, eles vão mudando de temperatura, eles vão ficando eles estavam mais quentes e vão ficando cada vez mais frios, e aí o sangue que estava em cima começa a ir para a região mais de baixo. Então é como se você levasse o sangue de baixo, que está quente, para cima, para resfriar esse sangue resfriou, volta para baixo, e o que estava embaixo, que estava mais quente, começa a ir para cima para fazer esse mecanismo de troca de temperatura pela vasodilatação, pela questão circulatória do seu sangue. Uma outra maneira de você termorregular é através da condução. Quando você tem um corpo
que entra em contato com outra região ou com outra estrutura mais fria ou mais quente, esses corpos, ou o corpo com uma região, eles tendem a trocar temperatura. Então, se o meu corpo está quente, está mais quente do que a temperatura ambiente, que é o que está acontecendo aqui, né? No período agora que eu estou gravando o vídeo, está um pouco frio aqui no Rio de Janeiro. Então, o meu corpo que está mais quente, ele troca a temperatura com o ambiente. Então, o ambiente que está mais frio vai acabar fazendo com que minha temperatura corporal fique um pouco mais baixa, né? Isso pode ser... Vocês podem verificar isso através de elementos simples na sua casa. Se você pegar um garfo que está numa temperatura ambiente e encostar ele um pouquinho com fogo no fogão, cuidado com o fogo, né? Não incendeiem a casa de vocês. O fogo está muito mais quente do que o seu garfo. Se você entrar em contato do fogo com o garfo, você vai ver que o garfo vai trocar a temperatura com o fogo e aí ele vai ficar mais quente, né? E a tendência é que aquele corpo que tem uma temperatura para baixo ou para cima muito mais alto, ele atinja muito mais aquele corpo que tem uma temperatura mais equilibrada, né? Então, a termorregulação ela vai vir muito direto em relação ao seu corpo. Eu ainda, assim, não é querendo ser chato, né, em relação à ciência e tudo mais, mas hoje em dia, com a evolução e com os distúrbios de temperatura que a gente está tendo, eu não vejo a sudorese muito eficiente não. Para ser bem sincero, aqui no Rio de Janeiro, suar ele não está sendo um mecanismo tão eficiente, porque depende muito do vento, depende muito do como o vento está, e o vento está vindo muito quente aqui no Rio de Janeiro. Então eu tenho minhas sérias dúvidas de que a sudorese ainda é um mecanismo mais eficiente. Eu ainda tenho dúvidas, né? Não estou dizendo que não é não, tá? Eu estou dizendo que eu ainda tenho dúvidas. Em locais que o venta bastante, em locais que o vento não é tão quente assim, aí com certeza a sudorese vai funcionar. Eu acho que a termorregulação vai vir muito mais eficiente pela condução do que pela termorregulação em ambientes como eu citei. Porque aí se você liga o seu ar-condicionado ou você vai para ambientes que são menos quentes, você vai acabar tendo uma regulação da tua temperatura mais eficiente do que em locais que você sua pra caramba e não tem um vento para regular essa temperatura. Então, por mais que isso não seja uma coisa que vai afetar tanto assim, né, eu ainda tenho minhas dúvidas se a condução em alguns lugares não passa a ser mais importante do que a sudorese. Eu tenho minhas dúvidas. Então tá aqui o autor, Macado Ketchket, são 3 autores tops, né? Esse livro de fisiologia é muito bom, Fisiologia do Exercício. Quem puder, compre. E aí, o que você tem que pensar dessa termorregulação? Por que a gente está falando dessa termorregulação? Porque os homens, eles têm uma sudorese... Eu tinha esquecido de ler aqui, voltei para falar para vocês. A sudorese eu já tinha falado, que é o mecanismo mais eficiente, e as mulheres têm um menor rendimento na sudorese. Elas não conseguem termorregular tão bem como o homem na sudorese. E se é o mecanismo mais eficiente, a mulher leva desvantagem quanto à termorregulação. Agora sim, quais são as repercussões das diferenças na termorregulação? Os homens terão mais facilidade em ambientes quentes e exercícios que aumentam muito o metabolismo, já que eles conseguem termorregular com maior eficiência e comparado com as mulheres. Então a tendência é que realmente em ambientes mais quentes você tenha mais facilidade quando você for um homem. Já as mulheres têm maior facilidade em exercícios que precisam de grande dispêndio de energia por tempo prolongado. Por mais que ela não tenha uma termorregulação tão boa assim, como ela tem os adipócitos, né, muitos adipócitos, muito mais gordura, a gente já viu muito mais gordura do que os homens, elas tendem a se comportar muito melhor em relação ao desempenho em atividades que prolongam o exercício, que não é o caso do Pilates, porque as sessões são de 1 hora, geralmente de 1 hora. Mas você pensando ali, você vai fazer uma natação por várias horas, ou você vai caminhar por várias horas, vai fazer uma maratona, a tendência é que, pensando nessas questões de adipócito, a mulher tenha
uma maior capacidade de se manter, né, nesse exercício. Não é em rendimento propriamente dito, mas ela consegue se manter mais tempo nessas atividades com mais conforto. E as mulheres levam vantagens em épocas mais frias, já que elas têm uma camada de gordura um pouco maior, e isso vai fazer com que elas tenham um isolamento através da condução melhor. E isso vai fazer com que elas tenham maior capacidade de suportar temperaturas mais frias. Então o homem ele vai ter condições de fazer a sua aula de pilates melhor, em condições melhores no calor, e as mulheres vão ter condições de fazer esses exercícios no seu estúdio de pilates quando tiver mais frio. Tudo por causa da composição corporal e pela termorregulação, que também é influenciada por questões hormonais, questões biológicas. Então, pensa no seguinte, se você tem muitos homens e está em época de frio, vamos botar assim, tu tem 90% de alunos homens e somente 10% de mulheres. Será que não seria interessante você fazer um investimento e comprar um aquecedor? Porque no frio, os homens vão ter muito mais dificuldade de se manter na temperatura adequada do que as mulheres. E isso vai afetar riscos de lesão, isso vai afetar no desempenho e na qualidade da sua aula de pilates. De modo inverso, se você tem 90% de público mulher e apenas 10% de homem, será que não é interessante que você invista no seu estúdio de pilates num ar-condicionado? Já que elas têm dificuldade de sudorese e pode ser que sua cidade seja muito quente, como o Rio de Janeiro. Então, se ela tem dificuldade de termorregular, para diminuir essa temperatura corporal, é interessante que você ajude ela de forma exógena, com ar-condicionado ali para regular a temperatura. Isso de novo vai melhorar o desempenho dela, vai melhorar os resultados que você quer alcançar no Pilates, tudo isso vai influenciar. Então, questões estruturais do seu estúdio afetam junto com a qualidade da sua prescrição do exercício. Então não basta só prescrever o exercício da forma correta, na intensidade correta. Às vezes fatores externos influenciam bastante, talvez até mais do que os fatores biológicos de prescrição do exercício. Então é interessante que a gente comece a investir dessa maneira. E aí vem as considerações finais. Existem ambientes mais propícios a cada sexo, a gente já viu. As mulheres têm uma tendência de se comportar melhor no frio, já os homens uma tendência de se comportar melhor no calor, comparados um com os outros, né? Os extremos eles afetam os dois, e afetam de forma negativa os dois, mas um se comporta melhor em relação ao outro quando a gente os compara, né? Essas diferenças afetam principalmente os rendimentos de moderados e de avançados, porque quando você está falando de um iniciante, a gente está trabalhando num percentual em cima de 50% a 60% do percentual de carga, a gente está fazendo apenas uma série, a gente está trabalhando com variáveis da fisiologia do exercício que não afetam um desempenho tão alto assim. Então, seu aluno ele tem uma tendência, ele acaba conseguindo sustentar essas adversidades. Agora, quando você está falando de um moderado e principalmente de um avançado, a gente está falando de treinos de força, de flexibilidade, de postura, seja lá qual for o tipo de exercício que você vai prescrever, a gente está falando de intensidades muito altas, e a gente está falando de aumento de metabolismo alto, enfim, né, de tudo isso muito alto. Então, é importante que vocês comecem a criar essas adaptações dentro do estúdio de vocês, se vocês querem, se a gente quer, né? Todo mundo quer que os alunos virem moderados e avançados sem muitos prejuízos. Então, essas diferenças vão afetar principalmente os moderados e os avançados. E esses problemas podem ser resolvidos com soluções simples nos estúdios, né? Comprar um ar-condicionado e um aquecedor é um exemplo bem simples de você realizar isso, né? Se você tiver condições, numa sala comercial não dá, né? Mas janelas são importantes para aumento das janelas, em vez de ter uma janela só, você de repente colocar duas, três janelas, isso vai ajudar na hora de você melhorar a regulação da temperatura naquela região.
Então, algumas soluções simples, né, que não são tão caras assim, principalmente se a gente está falando de ar-condicionado, de um aquecedor, que não vai precisar de obra, você consegue regular muito bem a temperatura do seu ambiente. Isso vai ajudar bastante no desenvolvimento do seu aluno. Aí eu botei aqui, o aluno moderado e principalmente o avançado, ele cria mecanismos adaptativos quanto ao ambiente. Então, assim, eu estou falando no duro, na questão biológica, mas o avançado ele vai criando mecanismos que melhoram a termorregulação dele. Então, uma mulher que tem dificuldade de termorregular, se eu fosse comparar uma iniciante com uma avançada, a avançada ela tem uma capacidade de termorregular melhor do que a iniciante. Então isso também afeta, tá? Não é uma coisa drástica de você pensar, ai meu Deus, então a mulher nunca vai conseguir fazer exercícios com alto metabolismo. Consegue. A mulher, quanto mais avançada ela for, mais mecanismos de homeostase ela vai criar, né? O que eu estou dizendo é que se você dá ajuda exógena, você vai conseguir chegar num alto rendimento muito mais rápido do que se não tiver ajuda externa. É isso, né? Porque vai acontecer uma adaptação no corpo dos praticantes para que eles comecem a se ambientar aquele clima ambiente, aquele clima local. Aí eu botei aqui para finalizar, portanto, além das soluções exógenas, o corpo busca homeostase para a melhora do rendimento. Então você pode até criar exercícios que levam ela a extremos para que ela vá aos pouquinhos criando essas adaptações, né? Como eu já tinha falado um pouco mais à frente, um pouco mais atrás. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas considerações, que são ao mesmo tempo rápidas e simples, que estimulem vocês a buscar o conhecimento mais complexo através dos artigos e dos livros em relação a esse tema específico, e que principalmente criem ideias para que vocês prescrevam os exercícios de uma forma mais interessante para os nossos alunos. O que eu sempre falo lá no meu curso de formação de instrutores é que já está bom, mas pode ser melhor? Essa é a pergunta que eu sempre faço para eles. Você já dá uma super aula, você já cria exercícios sensacionais, mas pode ser melhor? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Se você já está fazendo uma super aula, show de bola. Mas você está fazendo uma ótima aula e dá para ser super? Será? Às vezes, com detalhes assim, a gente consegue melhorar o desempenho do nosso aluno e melhorar ele tanto para rendimento quanto para reabilitação. Então, esses são detalhes simples, mas que às vezes fazem toda a diferença. Aqui estão as referências. Foco principalmente aqui no livro do McArdle, que é um ótimo livro. E aqui estão os meus contatos, né? Me segue lá no Instagram, no Twitter, me adiciona lá no Facebook. Só me procurar aí para adicionar o canal. É só você clicar aí no meu nome, que você já vai conseguir se inscrever no canal. E aí tá o meu WhatsApp. E aqui do lado tá a figura aqui da parte 2. Se você está assistindo a parte 3 sem ter assistido a parte 1 e a parte 2, vai lá no meu canal, assiste a primeira parte, assiste a segunda parte e reassiste depois a terceira parte, porque esses temas se complementam. Eu espero ter ajudado vocês, espero ter dado ideias para vocês. Quem gostou, dá essa curtida no vídeo, porque é super importante na hora de divulgar. Compartilha com seu amigo para que ele conheça o canal também e incentive a gente a cada vez criar mais vídeos, né? E eu espero você no próximo vídeo, né? Uma boa quarta-feira para vocês, e que vocês consigam ter ideias muito legais aí no estudo de vocês. Até a próxima, pessoal!